Boa noite. Bispos ressaltam diálogo para anunciar a Escritura Sagrada. Em Roma, as raízes da Igreja e o dinamismo do Evangelho. Temas trabalhados na Assembleia do Sínodo. Congresso Internacional para minimizar danos. Em São Paulo, o evento promove conscientização sobre mudanças climáticas e desastres naturais. Novas regras do Pix começam a valer em 1º de novembro. Brasil acende sinal de alerta contra jogos de azar. Sala das Promessas, o segundo local mais visitado do Santuário Nacional em Aparecida. E o Dia dos Professores. No Dia dos Professores, uma homenagem àqueles que contribuem na formação de todas as profissões. É dia também de Santa Teresa d'Ávila, religiosa que soube cuidar da formação dos jovens. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Diálogo sobre as raízes da igreja, dinamismo do evangelho e lugares de encontro humano onde a palavra é anunciada. Foram os assuntos de hoje na Assembleia do Sínodo que acontece no Vaticano. O arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, participou da coletiva nesta terça-feira. A bancada da coletiva de imprensa foi tomada por um assunto inesperado, a participação do arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, no funeral de um brasileiro, José Carlos, que morava nas ruas de Roma. Quando o cardeal Grachesi ontem comentou comigo que teria hoje um funeral de um brasileiro, eu logo disse a ele, posso ir junto? Era um homem que vivia aqui na Praça de São Pedro, como já ouvimos, da poesia e da ajuda dos irmãos e irmãs. O presidente da Comissão de Informação do Sínodo, Dr. Paulo Ruffini, comentou que José Carlos era um poeta e, apesar de morar na rua, não pedia dinheiro. Queria cadernos para escrever poesias e lembrou que ele tinha o sonho de ir a Jerusalém e agora está lá. Jerusalém é celeste. A atitude do cardeal brasileiro reflete o tema trabalhado hoje durante o Sínodo. As raízes da Igreja encarnadas no contexto concreto da vida, o dinamismo do Evangelho e os lugares de encontro humano em que a Boa Nova é anunciada. Nos trabalhos da Assembleia Sinodal, os pequenos círculos de partilha e o diálogo sobre a terceira parte do Instrumentum Laboris, que, de acordo com a secretária da Comissão de Informação, convida todos a uma escuta concreta dos contextos atuais e não ao universalismo abstrato. As relações entre lugares e culturas, que não são entidades separadas, pois estão ligadas. Perguntei sobre o ponto comum ou continuidade entre o Sínodo da Amazônia e a sinodalidade trabalhada na Assembleia. O cardeal Steiner ressaltou. O Sínodo para a Amazônia abriu a possibilidade de termos um sínodo da sinodalidade. Estamos, assim, sendo convidados a participar de um modo de ser igreja, onde cada um que recebeu a graça do batismo e da crisma foi revestido do Espírito Santo e de Jesus, se sintam responsáveis pela missão. Para o arcebispo de Turim, uma característica dessa Assembleia Sinodal é a espiritualidade vivida a cada dia de trabalho. Que não é formale, mas me parece essencial. O nível espiritual da conversa dos que participam no sínodo é um nível que não é formal, mas é essencial, pois segue como o que disse Papa Francisco, não somos um parlamento, nós estamos à procura da voz do Espírito, também com a escuta uns dos outros. L'ascolto della voce del fratello e della sorella. Agora a gente muda de assunto para dizer que no Brasil o Dia dos Professores é comemorado em 15 de outubro e sua padroeira é Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Esta santa espanhola representa a dedicação e a sabedoria que marcam a vocação dos professores. Em que as mulheres não tinham... Sônia é professora de História da Arte. Na sala de aula e na vida, Santa Teresa d'Ávila é sua referência. Dos ensinamentos da doutora da Igreja, o ser paciente e o amor ao ato de educar conduzem sua caminhada. Eu adoro o contato com os alunos, né? Eu adoro rever meus alunos alguns anos depois que vêm aqui. E eu
Eu gosto muito de saber, né, que a gente pode fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Santa Teresa d'Ávila deixou um grande legado para a igreja e profissionais da educação. Com uma pedagogia baseada no amor e no cuidado, ela inspira a todos. O jeito de Santa Teresa d'Ávila dialogar com Deus, o jeito de Santa Teresa d'Ávila dialogar com a realidade e o jeito de Santa Teresa d'Ávila fazer as transformações necessárias que foram feitas tanto na congregação quanto na vida consagrada religiosa é um grande legado para a gente olhar, referenciar. O exemplo de Teresa de Jesus alcança todos os que desejam crescer no caminho da purificação das realidades do mundo. Para as mulheres, uma referência. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela deixa esse legado da profunda conexão entre a mística e a ação, a cultura e a ciência. Ela empreende na igreja esse lugar da mulher, esse lugar da ciência, esse lugar da potência da mulher também junto aos estudos. Os textos da doutora da igreja revelam a busca interior e o encontro com Deus que se fez homem em Cristo. Ela demonstra ali que é possível dialogar a cultura, a ciência, a fé. Teresa d'Ávila não aceitou o lugar esperado para as mulheres de sua época. Sua espiritualidade reformou o Carmelo e as realidades à sua volta. Oração concretizada no dia a dia. Ela deixa um legado para os nossos dias, né? Essa questão da confiança no ser humano e da resiliência. Ela é uma mulher que faria diferença em qualquer momento. As experiências de Teresa são proféticas. Ela experimenta um Deus libertador como pessoa, mulher e igreja. Olha, ainda nessa edição a gente vai falar sobre educação, o Dia dos Professores. Mas agora o assunto é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que aprovou novas regras para o sistema de pedágio eletrônico em rodovias do Brasil. A medida deve uniformizar o funcionamento da cobrança, que permite aos motoristas pagarem pela distância percorrida sem precisar parar nos postos de pedágio. A repórter Camila Castro tem as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Com o avanço da tecnologia, o sistema de pedágios eletrônicos será modernizado, o que vai padronizar o serviço em todo o país e orientar os motoristas sobre a cobrança do pedágio eletrônico, também conhecido como Free Flow. O sistema permite que os motoristas transitem pelos postos de cobrança sem parar ou reduzir a velocidade, pagando apenas pelo trecho percorrido. Entre as mudanças do Free Flow está o aumento do prazo para pagamento da tarifa sem aplicação de multas. O sistema contará com placas e símbolos padronizados para facilitar a identificação em todo o país, além da centralização dos dados em uma plataforma nacional, o que vai otimizar a cobrança e a notificação aos motoristas. As novas regras surgiram após vários testes na rodovia Rio Santos e permitirão a instalação de pedágios eletrônicos em várias rodovias no Brasil. Assim como funciona com os radares, esses sistemas usarão câmeras para identificar os veículos e as imagens que serão captadas ficarão guardadas por até 90 dias ou por até 5 anos em caso de infração. As informações poderão ser, então, acessadas pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. As regras só começam a valer quando forem publicadas no Diário Oficial da União. Reinaldo, eu volto com você. Boa noite. Boa noite para você, bom descanso, Camila. Muito obrigado, hein? Olha, no próximo bloco, a isenção do imposto de renda proposta pelo governo. E veja também as novas regras do Pix, que começam a valer em novembro. O aumento do vício em jogos online no Brasil está gerando preocupação, com muitas pessoas ficando endividadas, inclusive.
Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 86% dos apostadores enfrentam problemas financeiros. Maria Isabela apostava há cerca de um ano. Quando percebeu, já não conseguia recuperar o tempo perdido. Botava R$20, ganhava 180, ganhava 200, ganhava R$300. É um dinheiro fácil, a gente bota 20 e ganha isso, então vou começar a botar. Até um ponto que eu não tinha mais controle. No Brasil, o envolvimento nesses jogos tem levado muita gente ao vício. As maiores vítimas são os jovens. Esse comportamento, no entanto, tem resultado negativo. Cria um vício das mesmas formas que as drogas ilícitas, que cocaína, etc. E ele acaba levando as pessoas à desintegração familiar, à perda das suas economias. Os vícios relacionados a jogos estão associados a diversos problemas psicológicos e desencadeiam algumas consequências. Acaba também afetando o humor, a disposição, a alegria, né? Então a pessoa fica mais preocupada, mal-humorada e pode também ter sinais de agressividade. Os jogos de azar e as apostas não são em si mesmos contrários à justiça. A igreja os considera moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que é necessário para suprir suas próprias necessidades e as de outros, tornando-se um vício. E isso tem se tornado uma grande patologia que tem trazido problemas sociais muito grandes, tanto pessoais quanto a nível de família, justamente porque vai deteriorando o patrimônio e vai cada vez mais esvaziando a dignidade da pessoa. Deixar o vício para encontrar paz interior e vida digna é um caminho a ser percorrido com determinação e perseverança. E a terapia é uma via necessária para auxiliar na mudança. E me apeguei a Deus e eu pedi a Ele, suplicava a Ele, porque eu sabia que a misericórdia dele ia intervir na minha vida. O Banco Central anunciou novas regras para o Pix que entrarão em vigor a partir de 1º de novembro. As mudanças ocorrem para melhorar a segurança dos usuários e reduzir também os casos de fraudes e golpes. Entre as principais mudanças está a limitação no valor de R$ 200 para transferências via Pix em dispositivos recém-adquiridos. Além disso, foi definida uma restrição de até R$ 1.000 para envios feitos por celulares e computadores que não estejam previamente cadastrados nos bancos. Para movimentar valores acima desse limite, será necessário registrar os aparelhos junto às instituições financeiras. De acordo com o Banco Central, essas medidas proporcionam mais segurança e proteção à população contra fraudes. O Banco Central também anunciou o lançamento do Pix automático, previsto para julho de 2025. Esse novo recurso permitirá que as cobranças sejam feitas de forma automatizada, facilitando a movimentação das empresas. Após a autorização inicial no smartphone, o usuário poderá realizar pagamentos de forma recorrente, sem precisar autenticar a cada transação individualmente. Para quem recebe, a novidade promete aumentar a eficiência, reduzir custos operacionais e minimizar a inadimplência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que pretende ampliar a isenção do imposto de renda para pessoas com salários acima de R$ 5.000 por mês. Para Lula, a proposta não é apenas uma estratégia política, mas uma questão de justiça social. Durante a entrevista, o presidente Lula argumentou que a carga tributária proporcional dos trabalhadores de baixa renda é injusta em comparação aos mais ricos e citou como exemplo o trabalhador que recebe R$ 4.000 por mês e paga alíquotas de 27% ou 15%, já quem é herdeiro fica isento. Por esse motivo, ele quer cumprir a promessa de campanha de isentar do imposto de renda o trabalhador com salário acima de R$ 5.000 mensais. Para o economista César Bergo, o governo precisa apresentar um bom plano para colocar a medida em prática. A equipe econômica vai ter que se virar para poder fazer isso, porque a arrecadação vai cair, e isso é uma realidade. É aquela história, se esse pessoal vai ter isenção, quem é que vai cobrir
essa diferença. Lula enfatizou ainda a necessidade de um debate mais amplo sobre a distribuição da carga tributária, como, por exemplo, citou a taxação dos ricos. Isso aí é uma boa fonte de recurso. Agora, como implementar, é preciso que esteja bem claro e transparente, porque assim, as regras do jogo, no ambiente de negócio, têm que ser claras. As declarações de Lula provocaram reações no mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou queda de 0,38%. O dólar comercial, que estava cotado a R$ 5,58, avançou após as falas do presidente, atingindo uma máxima de R$ 5,65 no dia da sua declaração. Quando o presidente da República diz que vai trazer esse benefício, mas que precisa compensar o que ele vai conceder com alguma arrecadação, quem investe no país fica com receio e acaba indo embora. Por isso que a reação à fala do presidente da República foi a queda da Bolsa e aumento da cotação do dólar. Para este profissional, antes de qualquer declaração, o governo precisa ter uma solução concreta. O presidente da República e o ministro da Economia, eles têm que estar preparados para, quando for anunciar alguma modificação, já ter o projeto completo. Eu vou conceder isso e o que eu vou abrir mão de arrecadação aqui, eu vou arrecadar deste lado aqui. Daqui a pouco, cuidados e preocupações com o aumento dos casos de dengue. E evento em São Paulo promove conscientização sobre clima e prevenção de desastres naturais. A Defesa Civil de São Paulo promove um evento com foco em mudanças do clima e ações para a prevenção de catástrofes no estado. Especialistas brasileiros e estrangeiros participam do congresso. O primeiro Congresso Internacional de Resiliência Climática aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta terça-feira e segue até amanhã. Agentes da Defesa Civil, autoridades políticas e especialistas debateram meios de enfrentar os desastres climáticos atuais. Por exemplo, agora, essa semana, nós tivemos 2 pontos extremos. Estávamos combatendo focos de incêndio e soltando alerta de chuvas. Então, é um momento que a Defesa Civil ela precisa olhar para frente. Ela precisa pensar em uma evolução e é o que nós estamos fazendo aqui. Entre os temas debatidos está a resiliência urbana, que é a capacidade das cidades responderem aos desastres. Trazer as ferramentas de gestão disponíveis para que a gente enfrente esse problema e traga políticas públicas, traga planos, projetos e que a gente consiga implementar, que não fique só ali no campo das ideias. Em 2 dias de evento, o primeiro congresso promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo traz exemplos internacionais no combate a desastres, com representantes de Israel e da Flórida, além das experiências recentes com as inundações no Rio Grande do Sul. Então é importante a gente fazer esses paralelos do que acontece e o que está acontecendo também em outras áreas no nosso planeta, em outros continentes, para que a gente possa, através de bons exemplos, ver boas ações que são feitas, a gente também executar e implementar aqui no nosso estado. De acordo com a distribuidora de energia Enel, cerca de 214 mil pessoas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo, após as tempestades da última sexta-feira. No evento, esse episódio foi citado como um fator que requer atenção para os próximos meses. São ações que a Defesa Civil ela tem que olhar de forma macro para subsidiar tanto a população quanto as autoridades, como o governador do estado, para poder ajudar a população no que for preciso. O Brasil entrou em estado de alerta este ano devido ao elevado número de casos confirmados de dengue. A chegada das chuvas, embora comemorada, gera preocupação nas autoridades de saúde que temem um aumento de novos casos de arboviroses. Cuidar das plantas sempre foi uma espécie de terapia para Maria das Graças. Ela se dedica a mantê-las sempre bonitas e também garante que não se tornem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Foi depois que o pessoal da dengue veio aqui fazer uma revisão, né? E como viu que eu tinha planta demais, e aí falou dos cuidados que deveria ter. Então eu achei por bem, naquelas que podem ficar sem os pratinhos, deixar sem o pratinho. Só essas como aqui, ó, a samambaia, né, que
Tem corrente para pendurar que eu deixo com pratinho. Atenção essencial o ano todo e deve ser redobrada na primavera, estação marcada por dias quentes e pancadas de chuva no fim da tarde. O problema é que a combinação de sol e chuva forma um ambiente ideal para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, leva ao aumento das doenças que ele transmite. Quando volta as chuvas, as possibilidades desses ovos, então, eclodirem e gerar toda uma nova população de mosquitos é enorme. Só neste ano foram mais de 5.500.000 casos confirmados de dengue no Brasil, com 5.602 mortes. Já para a chikungunya, houve quase 207.000 confirmações e 180 mortes. O alerta das autoridades em saúde é para que a população cuide bem de espaços abertos e quintais para evitar a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Na última pesquisa realizada, mais de 86% dos focos estavam nas residências, né, e eram esses materiais simples do dia a dia. O primeiro e segundo lugar eram materiais inservíveis e pratos de vasinhos de planta, ou seja, atitudes simples que poderiam estar se transformando na redução da população do mosquito e, consequentemente, uma redução também da possibilidade de novos casos da doença. Cuidado pessoal capaz de beneficiar o coletivo. Na previsão para amanhã, a chuva continua em várias regiões. O centro-oeste terá dia de chuva a qualquer momento entre Goiás e Mato Grosso. Não vai chover somente no sul e leste de Mato Grosso do Sul, mas o tempo fica mais nublado. A região sudeste fica com tempo instável no Espírito Santo e parte do Triângulo Mineiro. Por lá, a chuva pode cair com trovoadas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, tempo firme e nada de chuva. Descendo no mapa, o norte e nordeste gaúcho poderão ter pancadas de chuva. Já em partes aqui de Santa Catarina e do Paraná, poderá também ter chuva ao longo do dia. Nas demais áreas desses estados, o tempo segue firme. O Nordeste tem áreas de instabilidades em grande parte da região. A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas. O sol brilha no norte do Ceará e também aqui no interior do Rio Grande do Norte. O dia será instável e de tempo fechado em parte do Pará e Rondônia. A chuva cai a qualquer hora em parte do Tocantins. Dia ensolarado no norte paranaense e também aqui, no Amapá. Pelo Brasil, as temperaturas desta quarta-feira ficam assim. Mínima de 18 graus em Porto Alegre, máxima de 26, mínima de 17 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32. A seguir, os exemplos de quem vive a essência do ato de educar. E um dos locais mais visitados do Santuário Nacional de Aparecida. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que mais de 36 mil romeiros caminharam a pé entre 5 e 13 de outubro por pelo menos 3 rodovias paulistas que dão acesso ao Santuário Nacional de Aparecida. Grande parte deles foi até o segundo local mais visitado, a Sala das Promessas. Um local para agradecer todos os dias o milagre da fé. Em cada canto, histórias de um povo que ama a Deus e Nossa Senhora. Começou há muitos anos, foi no início da devoção, quando as pessoas começaram a trazer objetos e colocar dentro da capelinha. E aqui estão os sinais deles, né? Nas fotografias, em tudo aquilo que é deixado aqui na Sala das Promessas. Confiança traduzida em lágrimas, nos olhos fechados e a cada palavra escrita, a esperança e a gratidão pelo cumprimento da vontade de Deus na missão de viver. E essa sala traduz quase tudo do que a gente vê, do que a gente percebe, quantas pessoas alcançam suas graças, né? Então, Cristo já disse, a tua fé te curou. Que meu filho nasceu com problema nas vistas, e eu passei em vários médicos e eles falaram que meu filho tinha nascido cego. Voltei ao médico, fiz a cirurgia no olho dele, hoje ele enxerga perfeitamente, não tem nada nas vistas e recebi essa graça, então vem todos os anos agradecer.
Cerca de 19 mil ex-votos são entregues aqui na Sala das Promessas. No mês de outubro, dedicado à padroeira do Brasil, esse número chega até 30 mil. Essa é uma expressão latina que faz referência aos objetos deixados pelos devotos por uma graça alcançada. Tudo pela intercessão da rainha e patrona de todo o país. Consegui a minha casa, tirei foto da minha casa com o amigo em pé na porta e trouxe aqui para a casa da mãe. E tá aí em cima aí, provavelmente. Só não dá para identificar mais, mas ela tá aí. Olhares que se perdem em meio a tanta graça. Buscam, acima de tudo, o olhar fixo naquela que conduz até Deus. Esse menino apareceu na minha vida e ele veio especial, porque isso é uma bênção para mim e para todos nós. E ele teve entre a vida e a morte, né? Então, é Nossa Senhora da Aparecida que deu ele vida e esperança. Nós sentimos nesse espaço, de uma maneira muito concreta, o quanto que Deus nos ama. O quanto que nossa querida mãe, a mãe de Deus e nossa mãe, se preocupa com seus filhos e filhas. Então nós agradecemos juntos. Pelo milagre da vida, pela união matrimonial, os vencedores da jornada terrena não perderam de vista o prêmio eterno, o de estarem um dia no céu, ao lado da Virgem Maria. E aqui na Canção Nova, toda semana, milhares de fiéis e peregrinos visitam o Santuário do Pai das Misericórdias, onde fazem suas orações, adoração e participam da celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e as demais obras por aqui realizadas, a Canção Nova conta com sócios e benfeitores nessa jornada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 47% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de outubro. Seja um sócio evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento. Olha, atuar como educador, transmitir conhecimentos, habilidades e valores é papel do professor que recordamos hoje. São tantas as lutas para inspirar e entregar com beleza o ato de ensinar e desenvolver o potencial humano para ter autonomia. Hoje nós reverenciamos os professores que se dedicam à arte de se fazer presente na vida de tanta gente, numa demonstração de generosidade. Há 25 anos, Michele se dedica a uma nobre missão: ensinar. Desde adolescente eu sempre quis transformar a vida de alguém, né? Então a primeira questão foi essa, de escolher da profissão de ser professora, que a gente tem aí, né, a possibilidade de transformar muitas vidas, de estar perto dessas crianças, de orientar. A professora de matemática recorda os desafios diários de estar em sala de aula. Hoje a gente precisa resgatar um pouco nas nossas crianças a questão das virtudes, dos valores, né? Da questão de respeitar o próximo. Então isso é uma das questões que a gente enfrenta dentro da sala de aula, mas eu vejo que com orientação, com conversa, com diálogo, a gente consegue ter bons resultados também. Segundo o Censo Escolar 2023, o Brasil conta com mais de 2.400.000 professores que se dedicam a mais de 47 milhões de alunos em todas as etapas educacionais. São mais de 178 mil escolas em todo o país. Na educação básica brasileira, 1.900.000 educadores atuam na rede pública e 565 mil com o ensino privado, como Marcela, que leciona em um colégio católico de São Paulo. Continuar estudando, sempre se inovando e pensar que, de fato, nós estamos fazendo a diferença na vida dessas crianças, né? Tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão lembrar dos professores de alguma forma, né? Eu lembro muito dos meus professores, né? Da escola, da faculdade, todos eles me marcaram de alguma forma. Com experiência de mais de uma década, Marcela deixa um conselho para quem busca cumprir o propósito e transformar vidas. É claro, como toda profissão, né, nós temos dias difíceis, dias que nós não estamos muito bem, né, mas eu acho que receber o amor da criança, aquele desenho que a criança faz e te entrega para você perceber os pequenos avanços deles, né, principalmente eu que trabalho numa fase em que eles já estão se arriscando na escrita, né, receber todo esse carinho é, acho que o mais gratificante da profissão, né.
E nesse dia do professor, a Organização das Nações Unidas apresenta números impactantes. 261 professores e 95 professores universitários foram mortos só nos 6 primeiros meses de confronto na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. E a guerra mostra ainda que existem no mundo exemplos de quem luta pela humanidade, tão necessitada de professores que vivem a essência do educar, mesmo com tantas adversidades. Hoje na faixa de Gaza, sala de aula é sem mesa e sem cadeira. Os palestininhos já entendem, importante mesmo é ter quem ensine. Aprendo muito aqui com a professora, especialmente o que eu já tinha esquecido. A turminha relembra frases e questões de linguagem árabe. A professora ensina uma nova forma de conjugar o verbo improvisar. Caixa de papelão vira carteira e une 2 amigas. O resto da turma tem no chão o suporte para fazer a tarefa do dia. Pai que aprendeu boas lições com professores, agradece quem ensina em meio à guerra. Uma ação assim permite que nossas crianças continuem seus estudos, mesmo que o futuro delas seja cheio de incertezas. O porta-voz do governo mantém a esperança de ver a educação restabelecida em Gaza. Esperamos que a guerra e os ataques ao sistema educacional terminem logo e que nossos alunos retornem à escola para estudar. Esse é o mesmo desejo de 600 mil crianças na faixa de Gaza. Hoje, elas têm poucos professores, cheios de amor à profissão. Eles têm como recompensa alunos como Mira, que reencontrou os estudos. Agora estamos revivendo novamente a escola. Aqui temos muito conhecimento útil. E num dia especial assim, alunos não vão esquecer dessa aula, muito menos dos professores, que abriram a porta do aprendizado, mesmo em situação tão improvisada e adversa. Amor de quem vê esperança no futuro. Parabéns a todos os professores que doam um pouco de si para desenvolver o potencial humano do outro. Parabéns a todos aqueles que se fazem presentes de corpo, alma e espírito para educar o próximo. Assista em instantes ao programa Para Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Rei Flama e às 10 o PHN. Boa noite, até amanhã. Paz para você.